Morte chocante de músico revela secretos oscuros de la legendaria banda Sex Pistols. Así comenzaba el titular que retumbaba en todas las portadas de los periódicos, sacudiendo la escena musical. La noticia era un puñal en el corazón de todos los que crecieron con la furia del punk rock. Johnny, el carismático vocalista, no podía creerlo. Su amigo y rival, el icónico Sid, yacía muerto en un misterioso accidente, envuelto en un halo de dudas y susurros. Pero ese no era el final, era solo el principio. Como un torbellino, Johnny se lanzó a investigar las circunstancias de la tragedia. La atmósfera era densa, casi palpable. Recuerdos de noches de desenfreno, de sudor y gritos llenaban su mente. Pero había algo más. Un secreto oscuro que parecía acechar a cada uno de los miembros de la banda. ¿Qué había pasado realmente con Sid? Se decía que su muerte no había sido un mero accidente, sino algo más siniestro que estaba esperando a salir a la luz. En ese epílogo de los Sex Pistols, Sid, él, que lo devoraba, Nancy, su tumultuosa novia, mantenía información que nunca se había atrevido a revelar. Era un cóctel explosivo. Con cada paso que daba, Johnny sentía que el pasado lo mordía. Recuerdos de peleas, de celos y de una vida que parecía un caos le provocaban un nudo en la garganta. Que era un viaje a lo desconocido, una necesidad de esclarecimiento que lo empujaba hacia el abismo. Mientras un documental en homenaje a Sid comenzaba a formarse. Los antiguos compañeros se sentían tensos. Cada uno guardaba un secreto. Cada uno sintió el peso de los años, de las decisiones equivocadas que finalmente los alcanzaban. Johnny se enfrentaba a sus propios demonios, buscando respuestas mientras se preguntaba si encontrar la verdad valdría el precio que tendría que pagar. Las miradas de su público, antes cargadas de idolatría, ahora eran cuestionadoras, expectantes. ¿Qué legado dejarían? ¿En una conversación críptica? Johnny y Sid se encontraban bajo las luces brillantes de un camerino. No había entre ellos. Iba más allá de la música. Era un pacto forjado en sombras y secretos. La presión crecía, y la línea entre verdad y mentira se desdibujaba cada vez más. Ese día, Johnny hizo una elección. No podía escapar de su pasado, pero tampoco podía dejar que los secretos de su amigo se ahogaran en las aguas del olvido. La mirada desafiante de Nancy lo instó a seguir adelante, aunque un silencio inquietante pesaba en el aire. El tiempo se esfumaba, mientras el mundo exigía respuestas. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad, desnudarse ante el público y a la vez proteger su legado? La música ya no sonaba, pero el eco de su vida seguía presente. La pregunta latente flotaba en el aire. ¿Había algo más? ¿Qué otros secretos aguardaban en la oscuridad de su historia? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida. Inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Johnny estava preso em seus pensamentos, as luzes do camerino dançando ao seu redor.
O eco da música que há anos os unia agora parecia distante. Ele olhou para Nancy, seu olhar questionador e brilhante. No fundo, ele sabia que a verdade estava escondida sob camadas de mentira. Então, o estrondo metálico ecoou pela porta do camerino. A batida era estranha, como algo pesado sendo jogado contra a madeira. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. Johnny se afastou, o coração acelerado. Eram figuras imponentes, com sorrisos que estavam longe de transmitir paz. Um deles com o "Para, Johnny! Vocês realmente acham que podem fazer isso sem enfrentar as consequências?" O ar ficou denso e a tensão era palpável. Então, no meio dessa cena caótica, um dos homens avançou e jogou uma foto suja na mesa. Era uma imagem de Sid, a expressão assustada, e atrás dele, embaçado, estava alguém que Johnny reconheceu instantaneamente. Um dos seus maiores ídolos, um músico que tinha respeitado e idolatrado em 6 dias de punk. Johnny estava paralisado, a boca seca. Estimado Sid, como foi mesmo que aconteceu? O homem de preto questionou e a sala pareceu tremer com o tom de sua voz. Sid estava pálido, suas mãos tremiam visivelmente. "Não, eu não sabia que você estava envolvido. Eu não sabia de nada." A reação de Sid fez o peito de Johnny apertar. Nesse momento, tudo fez sentido e nada fez ao mesmo tempo. O que Sid estava escondendo? O que ele tinha a ver com esses homens? As palavras de Sid o desfizeram em 1000 pedaços. Eu pensei que... Garganta! Johnny olhou para ela, seus olhos suplicantes. "Nancy, o que está acontecendo? O que ela sabe?" Ela respirou fundo, as lágrimas surgindo. "Sid, você não só estava envolvido com o submundo, você fez algo que não deveria ter feito." As peças começaram a se encaixar. Estava claro que a morte de Sid não havia sido um mero acidente. E então, como se tudo estabelecido tivesse sido destroçado por uma explosão, o homem de preto direcionou o olhar para Johnny. Você estava prestes a desenterrar segredos que deveriam permanecer nas sombras. O que mais você ama pode se transformar em cinzas, assim como Sid. A sala ficou em silêncio, apenas o som da respiração pesada e a tensão acompanhando as palavras do homem. A revelação pairava no ar, uma sombra inconfundível. Johnny sentiu um frio na espinha. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas. O que ele realmente sabia sobre Sid? E aquelas formas de poder nas sombras, o quanto estavam dispostas a proteger seus segredos? O quê? E o mal começava a se apagar? Ele olhou nos olhos de Sid, entre a confusão e o medo. Você se vendeu, não foi? O que Johnny não sabia é que isto seria apenas o começo. O verdadeiro abismo ainda estava por vir. E ele estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. O que mais se escondia nas sombras da vida deles? O que estava prestes a desmoronar? A música que eles amavam, a amizade que havia atravessado tudo, iria sobreviver a isso? Johnny estava preso em seus pensamentos, as luzes do camerino dançando ao seu redor. O eco da música que há anos os unia, agora parecia distante. Ele olhou para Nancy, seu olhar questionador e brilhante. No fundo, sabia que a verdade estava escondida sob camadas de mentira. Então,
Um estrondo metálico ecoou pela porta do camerino. A batida era estranha, como algo pesado sendo jogado contra a madeira. A porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. Jay se afastou, o coração acelerado. Eram figuras imponentes, com sorrisos que estavam longe de transmitir paz. Um deles, com o cabelo desgrenhado e um olhar frio, olhou direto para Sid e então para Johnny. Vocês realmente acham que podem fazer isso sem enfrentar as consequências? O ar ficou denso e a tensão era palpável. Então, no meio da cena caótica, um dos homens avançou e jogou uma foto suja na mesa. Era uma imagem de Sid, a expressão assustada, e atrás dele, embaçado, estava alguém que Johnny reconheceu instantaneamente. Um dos seus maiores ídolos. Um músico que tinha respeitado e idolatrado em seus dias de punk. Johnny estava paralisado, a boca seca. Estimado Sid, como foi mesmo que aconteceu? O homem de preto questionou, e a sala pareceu tremer com o tom de sua voz. Sid estava pálido, suas mãos tremiam visivelmente. Não, eu não sabia que você estava envolvido. Eu não sabia de nada. A reação de Sid fez o peito de Johnny apertar. Nesse momento, tudo fez sentido e nada fez ao. Tinha a ver com esses homens? As palavras de Sid o desfizeram em 1000 pedaços. Eu pensei que o passado estava enterrado. Nancy estava agora na frente, um grito preso na garganta. Johnny olhou para ela, seus olhos suplicantes. Nancy, o que está acontecendo? O que você sabe? Ela respirou fundo, as lágrimas surgindo. Sid, você não só estava envolvido com o submundo, você fez algo que não deveria ter feito. As peças começaram a se encaixar. Estava claro que a morte de Sid não havia sido um mero acidente. E então, como se tudo estabelecido tivesse sido destroçado por uma explosão, o homem de preto direcionou o olhar para Johnny. Você estava prestes a desenterrar segredos que deveriam permanecer nas sombras. O que mais você ama pode se transformar em cinzas, assim como Sid. A sala ficou em silêncio, apenas o som da respiração pesada e a tensão acompanhando as palavras do homem. A revelação pairava no ar, uma sombra inconfundível. Johnny sentiu um frio na espinha. Sid? E aquelas formas de poder nas sombras, o quanto estavam dispostas a proteger seus segredos? Os homens se aproximaram, envolvendo o espaço como um predador em busca de sua presa. Johnny podia sentir o medo aterrador correndo em suas veias. De repente, um dos homens puxou uma arma com um brilho metálico que refletia a luz do camerino. A tensão disparou. Espalhem o que vocês sabem e tudo acabará bem, disse ele, o olhar fixo em Sid. Caso contrário, a verdade será a última coisa que você verá. Sid tropeçou em suas palavras. Não, tem que haver uma maneira! Nancy gritou. Sid, não faça isso! Você não tem ideia do que está fazendo! Johnny fez um movimento, mas um dos homens da mesa o segurou implacável. E então a surpresa! O homem de preto sorriu. Ah, Sid, você sabe que ela não pode proteger você. A verdade é mais forte do que suas ilusões. Ele se virou para Johnny. E você, garoto, prepare-se. Você simplesmente esbarrou na superfície de algo que nunca deveria ter sido Have. Caiu de joelhos. Johnny sentiu um nocaute no coração. Você se vendeu, não foi? O que mais você esconde? Sid parecia perder o controle. As lágrimas escorriam e o homem de preto apenas assistia.
Então tudo desmoronou. Nancy, todo o tempo estava envolvida. A revelação explodiu na mente de Johnny. A sombra que havia se estendido sobre todos eles agora crescia a passos largos. Nancy não era apenas uma espectadora. Ela tinha conexões profundas com aquele mundo sombrio. Johnny olhou para ela, horrorizado. Você estava com ele. Não estava. Isso é tudo um plano, uma armadilha. O silêncio cortante tomou conta do ambiente. O homem de preto sorria, satisfeito. Bom, como eu disse, cada um tem seus segredos. O tempo ficou paralisado. O que estava prestes a acontecer? O que mais Sid tinha feito? E Nancy? Ela estava do lado certo depois de tudo. Johnny passou a mão pelo cabelo, o desespero tomando conta dele. O passado estava prestes a se transformar em um presente devastador. As palavras em falso poderia significar o fim de tudo. A verdade inundava a sala, enquanto as sombras dançavam ao redor. O maior medo de Johnny não era saber. Era descobrir que na teia de segredos seus amigos não eram o que pareciam. As luzes do camerino piscavam e Johnny ficou em um abismo. O que estava por vir? A revelação ou a destruição? A dúvida pesava no ar e a música, antes tão vibrante, agora parecia apenas um eco distante. O silêncio estava prestes a quebrar. Mas como o mundo esperaria por mais? Johnny estava paralisado. A tensão no ar era tão densa que parecia difícil de respirar. As palavras do homem de preto ressoavam em sua mente. Cada um tem seus segredos. O silêncio na sala era cortante, como se o tempo tivesse parado. E ele ficou assim, olhando fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele, em um estado de apatia total. O que mais estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? Você se vendeu, não foi? Johnny movimento parecendo custar uma eternidade. Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa. Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid como se estivesse tentando protegê-lo. Basta! Chega de mentiras! Ela gritou, a voz tremendo e cheia de emoção. O homem de preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Ah! A verdade é que vocês estão todos envolvidos em algo maior do que imaginam. Sid fez suas escolhas. Agora, quem lavará as mãos? A revelação do passado começou a desmoronar diante deles. Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se em um mar de incertezas. Nancy, qual é a dela? O que você sabe sobre isso? A última palavra escapou como um sussurro angustiado. Ele não queria acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio. Era para você não saber. Eu queria te proteger, Nancy exclamou, mas seu olhar se desviou, traindo suas emoções. O homem de preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny. Ficar e ver praticamente tudo o que ama se desfazer em chamas, ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou e de repente tudo tornou-se surreal. Como num filme de terror, as luzes começaram a piscar e o estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, homens uniformizados entraram com armas em punho. O caos tomou conta do espaço. Gritos ecoaram e Nancy foi empurrada para o lado, enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid, não! Gritou Johnny. Mas foi tarde demais. Um tiro foi disparado.
Um som ensurdecedor que cortou o ar. Seguiu-se a um silêncio absoluto. O coração de Johnny parou por um instante. Ele não sabia se era adrenalina ou o desespero. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Sid caiu, não no chão, mas no ar. Como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto. Fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para frente, mas foi agarrado por um dos homens da segurança. Deixe-o, garoto! E Johnny sentia o calor da raiva pulsar em seu corpo, porque Sid não estava simplesmente morrendo. Ele estava revelando uma verdade devastadora. Eu era parte disso tudo, Johnny. Nancy, ela não é só uma vítima. Ela... Sid estava sucumbindo, palavras se misturando com o som da sirene que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Nancy começou a chorar, uma lágrima escorrendo. Foi só para proteger você, Sid. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se encaixavam de forma equivocada. Espere, o que você está dizendo? Johnny olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que não fazia sentido. O Ra, trazido à tona agora, estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala enquanto Johnny sentia que o chão se abria sob seus pés. E agora, Johnny? O homem de preto riu. A última música já começou e você não quer perder. Ou você corre pra verdade, ou fica aqui e arde junto. O que mais Sid tinha a revelar? O que o passado escondia? Como eles iriam lidar com tudo isso? A música tinha parado, mas a verdadeira canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava por vir, mas sem saber o que decidiria ao final. Johnny estava paralisado. A tensão no ar era tão densa que parecia difícil de respirar. As palavras do homem de preto ressoavam em sua mente. Cada um tem seus segredos. O silêncio na sala era cortante, como se o tempo tivesse parado, e ele ficou assim, olhando fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele, em um estado de apatia total. O quê? Estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? Você se vendeu, não foi? Johnny disparou, a voz carregada de raiva e confusão. Sid virou a cabeça, cada movimento parecendo custar uma eternidade. Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa. Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid, como se estivesse tentando protegê-lo. Basta! Chega de mentiras! Ela gritou, a voz tremendo e cheia de emoção. O homem de preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Ah! A verdade é que vocês estão todos envolvidos em algo maior do que imaginam. Sid fez suas escolhas. Agora, quem lavará as mãos? A revelação do passado começou a desmoronar diante deles. Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se em um mar de incertezas. Nancy, qual é a dela? O que você sabe sobre isso? A última palavra escapou como um sussurro angustiado. Ele não queria acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar. Proteger! Nancy exclamou, mas seu olhar se desviou, traindo suas emoções. Aquela estaca na sua voz ecoava a hesitação, como se suas palavras fossem feitas de vidro. O homem de preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny.
Ficar e ver praticamente tudo que ama se desfazer em chamas, ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou, e de repente, tudo tornou-se surreal. Como num filme de terror, as luzes começaram a piscar, e um estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente, e antes que pudessem entender o que estava acontecendo, homens uniformizados entraram com armas em punho. O caos tomou conta do espaço, gritos ecoaram, e Nancy foi empurrada para o lado, enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid, não! Gritou Johnny, mas foi tarde demais. Um tiro foi disparado. Um som ensurdecedor que cortou o ar, seguido de um silêncio absoluto. O coração de Johnny parou por um instante. Ele não sabia se era a adrenalina ou o... Caiu, não no chão, mas no ar. Como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. Eu fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para a frente, mas foi agarrado por um dos homens da segurança. Deixe o garoto! E Johnny sentia o calor da raiva pulsar em seu corpo. Porque Sid não estava simplesmente morrendo. Ele estava revelando uma verdade devastadora. Eu era parte disso tudo, Johnny. Nancy, ela não é só uma vítima. Nancy estava sucumbindo com as palavras se misturando ao som da sirene que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Nancy começou a chorar, uma lágrima escorrendo. Foi só para proteger você, Sid. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se caíram. Olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que não fazia sentido. O homem de preto observava tudo, seus olhos brilhando com diversão mórbida. Aquela escuridão que Sid havia trazido à tona agora estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala enquanto Johnny sentia que o chão se abria sob seus pés. E agora, Johnny? O homem de preto riu. A última música já começou. E você não quer perder? Ou você corre para a verdade, ou fica aqui e arde junto. O que mais Sid tinha a revelar? O que o passado escondia? Como eles iriam lidar com tudo isso? A música tinha parado, mas a verdadeira canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava por vir, mas sem saber o que decidiria ao final. De repente, houve uma explosão. Não era um tiro, nem um grito. O próprio telhado do camerino desabou sobre eles. Johnny assistiu em terror, enquanto as vigas de madeira caíam. Homem de preto ser pego de surpresa e a expressão em seu rosto de satisfação se transformou em pânico. O que estava acontecendo? A poeira subiu, cobrindo tudo em um manto cinza. Johnny lutou contra a desorientação, buscando Sid, buscando Nancy. Onde eles estavam? A sala estava em ruínas, preenchida com um cheiro forte de fumaça e desespero, e uma nova sombra surgiu entre as cinzas. Ajoelhado no chão, Johnny levantou a cabeça e viu a silhueta de uma mulher. Era uma figura familiar. Uma versão distorcida de alguém que ele conhecia. Mas antes que ele pudesse reagir, ela ergueu a mão e um brilho intenso iluminou a escuridão. Você não sabe de nada, Johnny! A mulher gritou.
sua voz ecoando na caverna de ruínas. Foi tudo planejado. Eu sou a chave. O que isso significava? Johnny sentiu um frio na espinha. A confusão aumentou. Ele não conseguia reconhecer a voz. Era alguém da banda? Alguém que ele nunca esperava? Então uma nova detonação ocorreu e a estrutura começou a desmoronar ainda mais. A verdade de tudo isso estava prestes a ser revelada. Fez o coração de Johnny disparar. Quem era aquela mulher? Que segredos estavam escondidos nas sombras da vida dele e de sua banda? A única coisa que ele sabia era que a luta estava apenas começando. Johnny estava paralisado. A tensão no ar era tão densa que parecia difícil de respirar. As palavras do Homem de Preto ressoavam em sua mente. Cada um tem seus segredos. O silêncio na sala era cortante, como se tempo tivesse parado, e ele ficou assim, olhando fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele, em um estado de apatia total. O que mais estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? Você se vendeu, não foi? Johnny disparou, a voz carregada de raiva e confusão. Sid virou a cabeça, cada movimento parecendo custar uma eternidade. Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa. Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid, como se estivesse tentando protegê-lo. Basta! Chega de mentiras! Ela gritou. A V. Preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Ah! A verdade é que vocês estão todos envolvidos em algo maior do que imaginam. Sid fez suas escolhas. Agora, quem lavará as mãos? A revelação do passado começou a desmoronar diante deles. Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se em um mar de incertezas. Nancy, qual é a dela? O que você sabe sobre isso? A última palavra escapou como um sussurro angustiado. Ele não queria acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio. Era para dizer não saber. Eu queria te proteger, Nancy exclamou, mas seu olhar se desviou traindo suas emoções. Aquela estaca na sua voz ecoava a hesitação, como se suas palavras fossem feitas de vidro. O Homem de Preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny. Ficar e ver praticamente tudo o que ama se desfazer em chamas. Ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou. As luzes começaram a piscar e um estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente. E antes que pudessem entender o que estava acontecendo, homens uniformizados entraram com armas em punho. O caos tomou conta do espaço. Gritos ecoaram e Nancy foi empurrada para o lado, enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid! Não! Gritou Johnny. Mas foi tarde demais. Um tiro foi disparado. Um som ensurdecedor que cortou o ar, seguido de um silêncio absoluto. O coração de Johnny parou por um instante. Ele não sabia se era a adrenalina ou o desespero, mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Sid caiu, não no chão, mas no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. Eu fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para a frente, mas foi. Johnny sentia o calor da raiva pulsar em seu corpo, porque Sid não estava simplesmente morrendo. Ele estava revelando uma verdade devastadora. Eu era a parte disso e tudo, Johnny. Nancy, ela não é só uma vítima, ela. Sid estava sucumbindo, com as palavras se misturando ao som da sirene que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um poderia imaginar.
Nancy começou a chorar, uma lágrima escorrendo. Foi só para proteger você, Sid. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se encaixavam de forma equivocada. Espere, o que você está dizendo? Johnny olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que não fazia sentido. O homem de preto observava tudo, seus olhos brilhando com diversão mórbida. Aquela escuridão que Sid havia trazido à tona agora estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala enquanto Johnny sentia que já começou e você não quer perder. Ou você corre para a verdade, ou fica aqui e arde junto. O que mais Sid tinha a revelar? O que o passado escondia? Como eles iriam lidar com tudo isso? A música tinha parado, mas a verdadeira canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava por vir, mas sem saber o que decidiria ao final. De repente, houve uma explosão. Não era um tiro, nem um grito. O próprio telhado do camerino desabou sobre eles. Johnny assistiu em terror enquanto as vigas de madeira caíam, o caos se espalhando. Ele viu o homem de preto ser pego de surpresa e a expressão em seu rosto, de satisfação, se transformou em pânico. O que estava acontecendo? A poeira subiu, cobrindo tudo em um manto cinza. Johnny lutou contra a desorientação, buscando Sid, buscando Nancy. Onde eles estavam? A sala estava em ruínas, preenchida com um cheiro forte de fumaça e desespero, e uma nova sombra surgiu entre as cinzas. Ajoelhado no chão, viu a silhueta de uma mulher. Era uma figura familiar, uma versão distorcida de alguém que ele conhecia. Mas antes que ele pudesse reagir, ela ergueu a mão e um brilho intenso iluminou a escuridão. Você não sabe de nada, Johnny! A mulher gritou, sua voz ecoando na caverna de ruínas. Foi tudo planejado. Eu sou a chave. O que isso significava? Johnny sentiu um frio na espinha. A confusão aumentou. Ele não conseguia reconhecer a voz. Era alguém da banda? Alguém que ele nunca esperava? Então uma nova detonação ocorreu e a estrutura começou a desmoronar ainda mais. O caos estava se intensificando, mas a certeza de que a verdade de tudo isso estava prestes a ser revelada fez o coração de Johnny disparar. Quem era aquela mulher? Que segredos estavam escondidos nas sombras da vida dele e de sua banda? A única coisa que ele sabia era que a luta estava apenas começando. Johnny estava paralisado. A tensão no ar era tão densa que parecia difícil de respirar. As palavras do homem de preto, res. Segredos! O silêncio na sala era cortante, como se o tempo tivesse parado. E ele ficou assim, olhando fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele em um estado de apatia total. O que mais estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? Você se vendeu, não foi? Johnny disparou, a voz carregada de raiva e confusão. Sid virou a cabeça, cada movimento parecendo custar uma eternidade. Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa. Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid, como se estivesse tentando protegê-lo. Basta! Chega de mentiras! Ela gritou, a voz tremendo e cheia de emoção. O homem de preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. A verdade é que vocês estão todos envolvidos em algo maior do que imaginam. Sid fez suas escolhas. Agora, quem lavará as mãos? A revelação do passado
começou a desmoronar diante deles. Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se. Sabe sobre isso? A última palavra escapou como um sussurro angustiado. Ele não queria acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio. Era para você nem saber. Eu queria te proteger. Nancy exclamou, mas seu olhar se desviou, traindo suas emoções. Aquela estaca na sua voz ecoava a hesitação, como se suas palavras fossem feitas de vidro. O homem de preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny. Ficar e ver praticamente tudo o que ama se desfazer em chamas, ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou e de repente tudo tornou-se surreal. Como num filme de terror, as luzes começaram a piscar e o estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente e antes que pudessem entender o que estava acontecendo, homens uniformizados entraram, com armas em punho. O caos tomou conta do espaço, gritos ecoaram e Nancy foi empurrada para o lado. Enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid, não! Gritar cortou o ar, seguido de um silêncio absoluto. O coração de Johnny parou por um instante. Ele não sabia se era a adrenalina ou o desespero. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Sid caiu, não no chão, mas no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. Eu fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para frente, mas foi agarrado por um dos homens da segurança. Deixe o garoto! E Johnny sentiu o calor da raiva pulsar em seu corpo. Porque Sid não estava simplesmente morrendo. Ele estava revelando uma verdade devastadora. Eu era parte disso tudo, Johnny. Nancy, ela não é só uma vítima, ela... Sid estava sucumbindo, com as palavras se misturando ao som da sirene que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um. Lágrimas correndo. Foi só para proteger você, Sid. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se encaixavam de forma equivocada. Espere, o que você está dizendo? Johnny olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que não fazia sentido. O homem de preto observava tudo, seus olhos brilhando com diversão mórbida. Aquela escuridão que Sid havia trazido à tona agora estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala, enquanto Johnny sentia que o chão se abria sob seus pés. E agora, Johnny? O homem de preto riu. A última música já começou, e você não quer perder. Ou você corre para a verdade, ou fica aqui e arde junto. O que mais Sid tinha a revelar? O que o passado escondia? Como eles iriam lidar com tudo isso? A música tinha parado, mas a verdadeira canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava a pé. De repente, houve uma explosão. Não era um tiro, nem um grito. O próprio telhado do camerino desabou sobre eles. Johnny assistiu em terror enquanto as vigas de madeira caíam, o caos se espalhando. Ele viu o homem de preto ser pego de surpresa, e a expressão em seu rosto de satisfação se transformou em pânico. O que estava acontecendo? A poeira subiu, cobrindo tudo em um manto cinza.
Johnny lutou contra a desorientação, buscando Sid, buscando Nancy. Onde eles estavam? A sala estava em ruínas, preenchida com o cheiro forte de fumaça e desespero. E uma nova sombra surgiu entre as cinzas. Ajoelhado no chão, Johnny levantou a cabeça e viu a silhueta de uma mulher. Era uma figura familiar, uma versão distorcida de alguém que ele conhecia. Mas antes que ele pudesse reagir, ela ergueu a mão e um brilho intenso iluminou a escuridão. Você não sabe de nada, Johnny, a mulher gritou, sua voz ecoando na caverna de ruínas. Foi tudo planejado. Eu sou a chave. E então, algo completamente inesperado a conhecia. Era sua própria irmã que havia desaparecido anos antes. Antes mesmo de sua carreira despontar. Os olhos de Johnny se alargaram em choque. Isabela? Mas como? Você está viva? O que você fez? Ela estava ali, no meio do caos, mas parecia completamente calma. Johnny, você não entende. Eu não apenas observei, eu participei. Eu ajudei a criar o que está acontecendo aqui. A revelação foi como um tapa na cara. Johnny se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você esteve envolvida em tudo isso? Em Sid? Nesse, seu coração disparou. Você me deixou acreditar que você estava morta, que você tinha saído para sempre. E me deixaram para trás nas sombras. Isabela respondeu, sua voz suave, mas carregada de dor. Se você quer saber a verdade, então me ouça. Há coisas aqui que vão mudar tudo o que você conhece. Johnny ficou paralisado. Ele olhou para Sid, que respirava irregularmente, e em seguida para Nancy, os olhos dela cheios de desespero. O homem de pré. Tudo que Isabela dizia era verdade. O mundo que ele conhecia estava prestes a desmoronar ainda mais. Johnny, você precisa fazer uma escolha. O que você acha que sabe pode mostrar-se uma mentira. E os laços que você acredita que tem, reconhecendo pessoas, podem ter sido construídos sob uma teia de enganos. A urgência em sua voz era palpável. Enquanto a poeira começava a se assentar e as sombras se dissipavam, tudo o que ele sabia parecia se desmanchar diante dele. O que mais estava por vir? O que estava por trás da vida que ele tinha? A música havia parado e Johnny sabia que ele precisava se mover. Mas quanto mais ele se movia, mais profundas eram as sombras que ele poderia encontrar. A revelação de Isabela era apenas o começo de uma verdade que poderia destruir tudo o que ele considerava sagrado. Johnny estava paralisado. A tensão no ar é tão densa que parecia difícil de respirar. As palavras do homem de preto ressoavam em sua mente. Cada um tem seus segredos. O silêncio na sala quer. Tivesse parado. Ele olhou fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele, em um estado de apatia total. O que mais estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? Você se vendeu, não foi? Johnny disparou, a voz carregada de raiva e confusão. Sid virou a cabeça, cada movimento parecendo custar uma eternidade. Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa. Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid, como se estivesse tentando protegê-lo. Basta! Chega de mentiras! Ela gritou, a voz tremendo e cheia de emoção. O homem de preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Ah, a verdade é que vocês estão todos envolvidos em algo maior do que imaginam.
Sid fez suas escolhas. Agora, quem lavará as mãos? A revelação do passado começou a desmoronar diante deles. Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se em um mar de incertezas. Nancy, qual é a dela? O que você sabe sobre isso? Acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio. É para você não saber proteger? Nancy exclamou. Lá seu olhar se desviou, traindo suas emoções. Aquela estaca na sua voz ecoava a hesitação, como se suas palavras fossem feitas de vidro. O homem de preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny. Ficar e ver praticamente tudo que ama se desfazer em chamas, ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou, e de repente tudo tornou-se surreal. Como num filme de terror, as luzes começaram a piscar e um estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente, e antes que pudessem entender o que estava acontecendo, homens uniformizados entraram com armas em punho. O caos tomou conta do espaço. Gritos ecoaram e Nancy foi empurrada para o lado, enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid, não! Gritou Johnny, mas foi tarde demais. Um tiro foi disparado! Um som ensurdecedor que cortou. Um instante. Ele não sabia se é adrenalina ou desespero, mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Sid caiu, não no chão, mas no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. Eu fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para a frente, mas foi agarrado por um dos homens da segurança. Deixe-o, garoto! E Johnny sentia o calor da raiva pulsar em seu corpo. Porque Sid não estava simplesmente morrendo. Ele estava revelando uma verdade devastadora. Eu era parte disso tudo, Johnny. Nancy, ela não é só uma vítima. Ela... Sid estava sucumbindo, com as palavras se misturando ao som da sirene que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Nancy começou a chorar, uma lágrima escorrendo. Foi só assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se encaixavam de forma equivocada. Johnny olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que nem fazia sentido. O homem de preto observava tudo com diversão mórbida. Aquela escuridão que Sid havia trazido à tona agora estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala, enquanto Johnny sentia que o chão se abria sob seus pés. E agora, Johnny? O homem de preto riu. A última música já começou, e você não quer perder. Ou você corre para a verdade, ou fica aqui e arde junto. Que mais Sid tinha a revelar? O que o passado escondia? Como eles iriam lidar com tudo isso? A música tinha parado, mas a verdadeira canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava por vir, mas sem saber o que decidiria ao final. De repente, houve uma explosão. Não era. Telhado do camerino desabou sobre eles. Johnny assistiu em terror enquanto as vigas de madeira caíam, o caos se espalhando. Ele viu o homem de preto ser pego de surpresa, e a expressão em seu rosto de satisfação se transformou em pânico. O que estava acontecendo?
A poeira subiu, cobrindo tudo em um manto cinza. Johnny lutou contra a desorientação, buscando Sid, buscando Nancy. Onde eles estavam? A sala estava em ruínas, preenchida com o cheiro forte de fumaça e desespero. E uma nova sombra surgiu entre as cinzas. Ajoelhado no chão, Johnny levantou a cabeça e viu a silhueta de uma mulher. Era uma figura familiar, uma versão distorcida de alguém que ele conhecia. Mas antes que ele pudesse reagir, ela ergueu a mão e um brilho intenso iluminou a escuridão. "Você não sabe de nada, Johnny!" a mulher gritou, sua voz ecoando na caverna de ruínas. "Foi tudo planejado! Eu sou a chave!" E então, a verdade começou a se desdobrar diante dele como um pesadelo. A mulher não era apenas qualquer pessoa, morta há anos. Johnny ficou sem palavras, o choque tomando conta dele. "Isabela? Como? Você está viva?" A imagem dela era uma lembrança distante, mas agora, ali, diante dele, a expressão dela é severa, como se ela tivesse carregado o peso do mundo. "Johnny, você não entende. Eu não apenas observei, eu fui parte disso. Sabe aquele acidente, a morte do Sid? Ele não foi acidental. Foi orquestrado. E a razão pela qual você nunca me encontrou é porque eu sempre estive aqui. No centro disso tudo." O chão parecia desmoronar sob seus pés. Johnny estava atordoado, processando a ideia de que sua própria irmã havia estado envolvida em tudo o que estava acontecendo. "O que você quer dizer?" Ele mal conseguia falar. "Existem forças muito maiores em jogo. E você precisa saber que nem todos aqui são quem você pensa que são." Ela hesitou. O olhar dela se deteve em Nancy, que agora estava em pé, com raiva nos olhos. "A verdade que você busca pode destruir tudo ao seu redor. Não confie em ninguém." "Destroços!" riu. "Você deveria ter ficado fora disso, Isabela. Agora veja como tudo se desfaz. Isso é apenas o começo." Confusão e medo se misturaram. Johnny se virou para Nancy, seu coração batendo forte. "Nancy, o que você sabe sobre isso?" Ela estava em choque. Eu só sabia de parte da verdade." Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele coube a Johnny decidir em quem poderia confiar. A sala começava a se encher de fumaça e a situação ficava cada vez mais insuportável. Johnny olhou para Isabela, buscando respostas. O que mais ela não havia contado? E o Homem de Preto era realmente o inimigo? Ou era apenas um jogador em um jogo muito maior? A tensão subiu ainda mais quando um grito penetrou o ar. "Nós precisamos sair daqui! Agora!" Isabela gritou, e em um movimento desesperado, as peças daquele quebra-cabeça começaram a se unir em sua mente. Ele tinha que fazer uma escolha. Ficar e encarar os monstros do passado, ou correr e deixar a verdade consumi-los. Não havia mais para onde. Estava paralisado! A tensão no ar era tão densa que parecia difícil de respirar. O silêncio na sala era cortante, como se o tempo tivesse parado. Ele olhou fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele, em um estado de apatia total. O que mais estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? "Você se vendeu, não foi?" Johnny disparou, a voz carregada de raiva e confusão. Sid virou a cabeça, cada movimento parecendo custar uma eternidade. "Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa." Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid, como se estivesse tentando protegê-lo. "Basta! Chega de mentiras!" ela gritou, a voz tremenda e cheia de emoção. O Homem de Preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. "Ah,
A verdade é que vocês estão todos envolvidos em algo maior do que imaginam. Sid fez suas escolhas. Agora quem lavará as mãos? Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se em um mar de incertezas. Nancy, qual é a dela? O que você sabe sobre isso? A última palavra escapou como um sussurro angustiado. Ele não queria acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio. Era para você não saber. Eu queria te proteger, Nancy exclamou, mas seu olhar se desviou, traindo suas emoções. Aquela estaca na sua voz ecoava a hesitação, como se suas palavras fossem feitas de vidro. O homem de preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny. Ficar e ver praticamente tudo o que ama se desfazer em chamas, ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou e de repente tudo tornou-se surreal, como num filme de terror. As luzes começaram a piscar e um estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente e antes que pudessem entender o que estava acontecendo, homens uniformizados entraram com armas em punho. O caos tomou-se. O lado, enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid, não! Gritou Johnny, mas foi tarde demais. Um tiro foi disparado, um som ensurdecedor que cortou o ar, seguido de um silêncio absoluto. O coração de Johnny parou por um instante. Ele não sabia se era a adrenalina ou o desespero, mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Sid caiu, não no chão, mas no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. Eu fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para frente, mas foi agarrado por um dos homens da segurança. Deixe o garoto! E Johnny sentia o calor da raiva pulsar em seu corpo. Porque Sid não estava simplesmente movendo. Ele estava revelando uma verdade devastadora. Eu era parte disso tudo, Johnny. Nancy, ela não é só uma vítima. Ela... O som da sirene que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Nancy começou a chorar, uma lágrima escorrendo. Foi só para proteger você, Sid. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se encaixavam de forma equivocada. Espere! O que você está dizendo? Johnny olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que não fazia sentido. O homem de preto observava tudo, seus olhos brilhando com diversão mórbida. Aquela escuridão que Sid havia trazido à tona agora estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala, enquanto Johnny sentia que o chão se abria sob seus pés. E agora, Johnny? O homem de preto riu. A última música já começou? E você não quer perder. Ou você corre para a verdade, ou fica aqui e arde junto. O que mais Sid tinha a revelar? O que o passado escondia? Como eles iriam lidar com tudo isso? A canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava por vir, mas sem saber o que decidiria ao final. De repente, houve uma explosão. Não era um tiro, nem um grito. O
próprio telhado do camerino desabou sobre eles. Johnny assistiu em terror enquanto as vigas de madeira caíam, o caos se espalhando. Ele viu o homem de preto ser pego de surpresa e a expressão em seu rosto de satisfação se transformou em pânico. O que estava acontecendo? A poeira subiu, cobrindo tudo em um manto cinza. Johnny lutou contra a desorientação, buscando Sid, buscando Nancy. Onde eles estavam? A sala estava em ruínas, preenchida com o cheiro forte de fumaça e desespero. E uma nova sombra surgiu entre as cinzas. Ajoelhado no chão, Johnny levantou a cabeça e viu a silhueta de uma mulher. Era uma figura familiar, uma versão distorcida de alguém que ele conhecia. Mas antes que ele pudesse reagir, ela ergueu a mão e um brilho intenso iluminou a escuridão. Você! Sua voz ecoando na caverna de ruínas. Foi tudo planejado. Eu sou a chave. E então a verdade começou a se desdobrar diante dele como um pesadelo. A mulher não era apenas qualquer pessoa. Era a Isabela, sua irmã, que ele acreditava estar morta há anos. Johnny ficou sem palavras, o choque tomando conta dele. Isabela, como? Você está viva? A imagem dela era uma lembrança distante, mas agora ali, diante dele. A expressão dela era severa, como se ela tivesse carregado o peso do mundo. Johnny, você não entende. Eu não apenas observei. Eu fui parte disso. Sabe aquele acidente? A morte do Sid? Ele não foi acidental. Foi orquestrado. E a razão pela qual você nunca me encontrou é porque eu sempre estive aqui, no centro disso tudo. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Johnny estava atordoado, processando a ideia de que sua própria irmã havia estado envolvida em tudo o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Ele mal conseguia falar. Existem forças muito maiores em jogo. E você? Jason! Ela hesitou. O olhar dela se deteve em Nancy, que agora estava em pé, com raiva nos olhos. A verdade que você busca pode destruir tudo ao seu redor. Não confie em ninguém. O homem de preto, agora encurralado entre destroços, riu. Você deveria ter ficado fora disso, Isabela. Agora veja como tudo se desfaz. Isso é apenas o começo. Confusão e medo se misturaram. Johnny se virou para Nancy, seu coração batendo forte. Nancy, o que você sabe sobre isso? Ela estava em choque. Eu só sabia de parte da verdade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E lhe coube a Johnny decidir em quem poderia confiar. A sala começava a se encher de fumaça, e a situação ficava cada vez mais insuportável. Johnny olhou para Isabela, buscando respostas. O que mais ela não havia contado? E o homem de preto era realmente o inimigo? Ou era apenas um jogador em um jogo muito maior? A tensão subiu ainda mais quando um grito penetrou o ar. Nós precisamos sair daqui, agora! Isabela gritou, e em um daquele quebra-cabeça começaram a se unir em sua mente. Ele tinha que fazer uma escolha: ficar e encarar os monstros do passado, ou correr e deixar a verdade consumi-los. Não havia mais para onde correr. A hora da decisão tinha chegado. Então, repentinamente, o chão começou a tremer violentamente. As paredes do camerino estavam se desfazendo e tudo ao redor parecia girar. Em meio ao caos, Johnny viu um brilho estranho emergindo das sombras. Era uma caixa antiga.
uma pequena caixa de música que havia sido esquecida em um canto. Ela parecia irradiar uma luz azulada, quase hipnotizante. Quando a caixa se abriu, uma melodia estranha começou a tocar. E de repente, todos eles se sentiram como se fossem puxados para uma realidade alternativa. Johnny piscou, e em um instante, ele estava em um lugar que não era mais o camerino. Ele se encontrava em um elegante salão, com pessoas dançando e música alta ao fundo. Mas a festa parecia sinistra, e ele logo percebeu que era um tipo de evento exclusivo. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ele se virou e viu Sid, Nancy e Isabella ao seu lado, mas com expressões completamente diferentes. Em vez de medo e angústia, havia um brilho de triunfo em seus rostos. O homem de preto havia desaparecido e agora um novo personagem surgia. Um empresário sorridente que parece ter controle total da situação. Bem-vindos ao verdadeiro show, meus amigos! Preparem-se, porque a verdade que vocês buscavam não era nada perto do que verão agora, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, receoso de que essa nova realidade pudesse levá-los a algo ainda mais obscuro. Johnny estava paralisado. A tensão no ar era tão densa que parecia difícil de respirar. As palavras do homem de preto ressoavam em sua mente. Cada um tem seus segredos. O silêncio na sala era cortante, como se o tempo tivesse parado. Ele olhou fixamente para Sid, que estava a poucos passos dele em um estado de apatia total. O que mais estava escondido? O que Sid tinha realmente feito? Você se vendeu, não foi? Johnny disparou, a voz carregada de raiva e confusão. Sid virou a cabeça, cada movimento parecendo custar uma eternidade. Você não entende, Johnny. Não é o que você pensa. Ele tentou se explicar, mas Nancy ficou em frente a Sid, como se estivesse tentando protegê-lo. Basta! Chega de mentiras! Ela gritou, a voz tremendo e cheia de emoção. O homem de preto observava tudo com um sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Ah, a verdade é que vocês estão todos envolvidos em... Agora, quem lavará as mãos? A revelação do passado começou a desmoronar diante deles. Johnny sentia que a cada palavra pronunciada, as certezas de sua vida dissolviam-se em um mar de incertezas. Nancy, qual é a dela? O que você sabe sobre isso? A última palavra escapou como um sussurro angustiado. Ele não queria acreditar que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio. Era para você não saber. Eu queria te proteger! Nancy exclamou, mas seu olhar se desviou, traindo suas emoções. Aquela estaca na sua voz ecoava a hesitação, como se suas palavras fossem feitas de vidro. O homem de preto interrompeu. Você tem uma escolha agora, Johnny. Ficar e ver praticamente tudo que ama se desfazer em chamas, ou acabar com isso agora e deixar suas memórias em paz. Ele piscou e, de repente, tudo tornou-se surreal. Como num filme de terror, as luzes começaram a piscar e um estrondo ecoou de fora. A porta do camerino se abriu novamente e antes que pudessem entender o que, conho! O caos tomou conta do espaço. Gritos ecoaram e Nancy foi empurrada para o lado, enquanto Sid se atirou na frente dela, buscando protegê-la. Sid não, gritou Johnny.
Mas foi tarde demais. Um tiro foi disparado. Um som ensurdecedor que cortou o ar, seguido de um silêncio absoluto. O coração de Johnny parou por um instante. Ele não sabia se era adrenalina ou desespero. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Sid caiu, não no chão, mas no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. Eu fiz o que tinha que fazer, murmurou, enquanto a realidade começava a se formar em torno deles. Todos olhavam para ele, confusos e aterrorizados. Não! Você não pode fazer isso, Sid! Johnny pulou para frente, mas foi agarrado por um dos homens da segurança. Deixe o garoto! E Johnny sentia o calor da raiva pulsar em seu corpo. Porque Sid não estava simplesmente morrendo, ele estava revelando uma verdade devasta. Só uma vítima! Ela! Sid estava sucumbindo, com as palavras se misturando ao som da sirene, que ecoava do lado de fora. A verdade estava prestes a ser mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Nancy começou a chorar, uma lágrima escorrendo. Foi só para proteger você, Sid. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Ao ouvir isso, Johnny se sentiu tonto. As peças se encaixavam de forma equivocada. Espere! O que você está dizendo? Johnny olhou para ela, buscando encontrar uma resposta que não fazia sentido. O homem de preto observava tudo, seus olhos brilhando com diversão mórbida. Aquela escuridão que Sid havia trazido à tona agora estava na superfície, desenrolando todos os laços que eles tinham construído ao longo dos anos. A traição reverberou na sala, enquanto Johnny sentia que o chão se abria sob seus pés. E agora, Johnny? O homem de preto riu. A última música já começou. E você não quer perder. Ou você corre para a verdade, ou fica aqui e arde junto. O que mais, Sid? Como eles iriam lidar com tudo isso? A música tinha parado, mas a verdadeira canção da vida deles estava apenas começando a tocar. Johnny fechou os olhos, sabendo que algo terrível estava por vir, mas sem saber o que decidiria ao final. De repente, houve uma explosão. Não era um tiro, nem um grito. O próprio telhado do camerino desabou sobre eles. Johnny assistiu em terror, enquanto as vigas de madeira caíam, o caos se espalhando. Ele viu o homem de preto ser pego de surpresa, e a expressão em seu rosto de satisfação se transformou em pânico. O que estava acontecendo? A poeira subiu, cobrindo tudo em um manto cinza. Johnny lutou contra a desorientação, buscando Sid, buscando Nancy. Onde eles estavam? A sala estava em ruínas, preenchida com um cheiro forte de fumaça e desespero, e uma nova sombra surgiu entre as cinzas. Ajoelhado no chão, Johnny levantou a cabeça e viu a silhueta de uma mulher. Brilho intenso iluminou a escuridão. Você não sabe de nada, Johnny! A mulher gritou, sua voz ecoando na caverna de ruínas. Foi tudo planejado. Eu sou a chave. E então, a verdade começou a se desdobrar diante dele como um pesadelo. A mulher não era apenas qualquer pessoa, era Isabella, sua irmã que ele acreditava estar morta há anos. Johnny ficou sem palavras, o choque tomando conta dele. Isabella? Como? Você está viva? A imagem dela era uma lembrança distante, mas agora ali, diante dele. A expressão dela era severa, como se ela tivesse carregado o peso do mundo. Johnny, você não entende. Eu não apenas observei. Eu fui parte disso. Sabe aquele acidente? A morte do Sid? Ele não foi acidental. Foi orquestrado. E a razão pela qual você nunca me encontrou é porque eu sempre estive aqui, no centro disso tudo. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Johnny estava atordoado, processando a ideia de que sua própria irmã havia estado envolvida em tudo o que estava acontecendo.
O quê? Em jogo? E você precisa saber que nem todos aqui são quem você pensa que são. Ela hesitou. O olhar dela se deteve em Nancy, que agora estava em pé, com raiva nos olhos. A verdade que você busca pode destruir tudo ao seu redor. Não confie em ninguém. O homem de preto, agora encurralado entre destroços, riu. Você deveria ter ficado fora disso, Isabela. Agora veja como tudo se desfaz. Isso é apenas o começo. Confusão e medo se misturaram. Johnny se virou para Nancy, seu coração batendo forte. Nancy, o que você sabe sobre isso? Ela estava em choque. Eu só sabia de parte da verdade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele coube a Johnny decidir em quem poderia confiar. A sala começava a se encher de fumaça, e a situação ficava cada vez mais insuportável. Johnny olhou para Isabela, buscando respostas. O que mais ela não havia contado? E o homem de preto era realmente o inimigo? Ou era apenas um jogador em um jogo muito maior? A tensão subiu ainda mais quando um grito penetra. Nós precisamos sair daqui agora! Isabela gritou. E em um movimento desesperado, as peças daquele quebra-cabeça começaram a se unir em sua mente. Ele tinha que fazer uma escolha. Ficar e encarar os monstros do passado ou correr e deixar a verdade consumi-los. Não havia mais para onde correr. A hora da decisão tinha chegado. Então, repentinamente, o chão começou a tremer violentamente. As paredes do camerino estavam se desfazendo e tudo ao redor parecia girar. Em meio ao caos, Johnny viu um brilho estranho emergindo das sombras. Era uma caixa antiga. Uma pequena caixa de música que havia sido esquecida em um canto. Ela parecia irradiar uma luz azulada, quase hipnotizante. Quando a caixa se abriu, uma melodia estranha começou a tocar. E de repente todos se sentiram como se fossem puxados para uma realidade alternativa. Johnny piscou e em um instante ele estava em um elegante salão, com pessoas dançando e música alta ao fundo. Mas a festa parecia sinistra e ele logo percebeu que era musical. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ele se virou e viu Sid, Nancy e Isabela ao seu lado, mas com expressões completamente diferentes. Em vez de medo e angústia, havia um brilho de triunfo em seus rostos. O homem de preto havia desaparecido e agora um novo personagem surgia. Um empresário sorridente que parece ter controle total da situação. Bem-vindos ao verdadeiro show, meus amigos! Preparem-se, porque a verdade que vocês buscavam não era nada perto do que verão agora, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Johnny olhou ao redor, confuso. O que estava acontecendo? Ele percebeu que todos estavam cercados por promessas e segredos em uma nova dimensão. Seu coração disparou ao perceber que isso era apenas um novo ato em uma performance maior do que ele jamais poderia imaginar. O que significava isso para eles? Quem eram realmente as pessoas ao seu redor? E a grande questão era: será que eles iriam conseguir sair dessa armadilha que tinha evoluído? Colapso. Receoso de que essa nova realidade pudesse levá-los a algo ainda mais obscuro. Johnny! Isabela gritou, puxando-o para mais perto. Precisamos agir agora. Não podemos deixar que isso nos consuma. E com isso, a adrenalina disparou. Os olhos de Johnny se encontraram com os de Sid e Nancy, cada um refletindo a urgência da situação. Eles precisavam descobrir a verdade,
mas também precisavam escapar daquela armadilha a tempo. E enquanto o ambiente girava ao redor deles, eles sabiam que essa batalha ainda não tinha terminado. A música que tocava agora poderia ser a última canção da vida deles. Mas a luta pela verdade mal havia começado. E agora, uma mensagem importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este 10.